Paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, o vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. Esse é o terceiro vídeo da série, lendo o Novo Testamento em 76 dias, ou em 11 semanas, ou também até o fim do ano. Use o nome que você preferir. Estamos aqui mais uma vez, hoje Mateus 9, não tem muito tempo, então já vou direto para o texto bíblico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé deles que eles tinham, aqui está falando sobre a fé desses homens, Jesus viu a fé desses homens. Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os pensamentos, disse: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pegue sua maca e vá para a sua casa. E ele levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: segue-me, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aqui eu acredito que eu já disse em outro vídeo, mas eu vou dizer de novo que eu acabei descartando. Siga-me. Eu creio que Mateus aderia não por causa de novela, de filme, de série, mas eu tenho em meu coração que Mateus, ele viu os milagres. Viu Jesus fazer muitos milagres. E quando Jesus disse siga-me, ele não pensou mais em nada. Quantas pessoas já viram milagres, quantas pessoas já viram Jesus fazer muitas coisas na vida dos outros. Só que quando Jesus disse para ele dentro do coração dele, siga-me, é a hora de vem tu ser o milagre, tu fazer o milagre. A partir das tuas mãos, ser milagre na vida das pessoas. Ele disse, siga-me, e Mateus foi. E estando Jesus em casa, nesse aqui vai falar sobre Mateus ter convidado Jesus para a casa dele. Até tenho aqui, ó, na Bíblia comparada, nessa versão aqui, ó, integrada, que é os evangelhos, os livros, tudo em ordem cronológica juntos. Aqui vai ter Mateus 9... Não, mas Mateus é o que nós estamos. Ó, Marcos 2, 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Numa cidade, numa grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu. Por que era Levi? Porque aqui era o nome hebraico dele, Levi, da tribo de Levi. Não porque ele era levita, seria o nome dele Levi, só que em grego, que ele era coletor de impostos, ele tinha que ter um nome grego e aí foi usado Mateus. Foi-lhe dado o nome que é Matitiahu. Mateus, o nome dele original é Matitiahu, mas o nome hebraico dele de nascimento, que ele recebeu dos pais dele, era Levi. Ok? Mas Mateus, o livro dele, ele mesmo se refere a ele como Mateus. Filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Versículo 15, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. Então aqui já está dizendo que nessa casa, onde nós estamos aqui em Mateus 9, que diz aqui, ó, versículo 10, estando Jesus em casa, essa casa aqui é a casa de Mateus. Um texto de um livro bíblico complementa o outro. Muito isso acontece nos evangelhos. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas sim pecadores. Aí Jesus é interrogado acerca do jejum. Versículo 14, está com a sua Bíblia aí? Segue Mateus 9,14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Perguntaram para Jesus. Então os discípulos... Então Jesus respondeu, versículo 15: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar em luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhe for tirado, então jejuarão. Quer dizer o quê? Que naquele momento ele estava com Cristo. O noivo estava ali preparando o seu contrato de compromisso com a noiva, que a noiva é a igreja. A igreja de Cristo é a noiva. E o noivo estava preparando o seu contrato. A morte de Jesus e a ascensão aos céus representa o contrato assinado. Compromisso, o compromisso de casamento feito foi quando Jesus foi arrebatado aos céus e lá ele foi nos preparar um lugar para a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Então, enquanto o noivo estava aqui, como é que eles iam poder jejuar? Mas quando o noivo foi arrancado, Jesus foi arrancado do meio deles, literalmente arrancados, subiu aos céus, aí sim, a partir daquele dia, eles iriam a jejuar, começar a jejuar. Virão dias, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Só um segundinho, gente. Aí, a luz estava muito, meus olhos também ardendo das vistas. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Presta atenção. Remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Quero contar algo que aconteceu um tempo atrás. Um senhor conhecido meu se aproximou de mim e disse que queria tentar resolver algumas coisas, mudar algumas coisas na igreja em que ele faz parte. E ele me disse que não conseguia. Eu disse: a igreja é como um vinho velho. E o pastor, a liderança, o sistema da igreja, interno da igreja, é como se fosse esse invólucro que protege. Até aqui tem a referência... não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Só vou dar uma procuradinha. Versículo Mateus 9:17. Em outra versão da Bíblia para a gente comparar. A outra versão diz odre. Mateus 9. Estudar a Bíblia tem isso de pegar uma Bíblia, pega outra e lê. Espera um pouquinho que eu vou abrir outra aqui, vamos trocar. Abre um texto, abre outro texto. 9:17. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se em vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Só um segundinho, gente. Deu. Silenciei o celular. Então, não vou deixar de falar isso.
Esse é jogo rápido. Então, amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o odre velho tem vários significados, mas um deles é o quê? É o sistema da igreja. Quando o vinho vai ficando velho, eles faziam o quê? Eles pegavam um couro, costuravam toda a volta, e na ponta eles deixavam um bocal, ou muitas vezes ele pegava um pedaço de chifre, fazia uma tampa com outra ponta, com uma pontinha de chifre, fazia uma tampa e costuravam um couro. O vinho ia envelhecendo, só que junto ia envelhecendo o couro, que protegia o vinho. E quanto mais velho o vinho, mais velho o couro. E aí o vinho ele ia encorpando o sabor dele com o couro. Só que quando você coloca um vinho velho, o vinho velho, ele já fermentou tudo que tinha que fermentar. E só vai melhorando o sabor, vai realçando o sabor. A igreja, depois que ela passa um tempo, mas estou dizendo instituição, uma congregação, um ministério, ele já está pronto, ele já está fermentado, ele vai realçando o sabor, só melhorando o sabor, dependendo, estragando o sabor, entendeu a ponto de vista? Ele vai realçando o sabor. Mas se tu coloca dentro desse couro velho um vinho novo para fermentar, ele vai estragar o velho odre, o velho couro, que está protegendo, que está envolvendo. E ele vai acabar rompendo. Significa o quê? Que a sua igreja, que você está, ela tem costumes velhos, costumes antigos, costumes ultrapassados ao seu ponto de vista. Dificilmente você vai conseguir mudar. Sabe o que faz, então? Se você não consegue mudar o que não gosta da sua igreja, deixe ela do jeito que ela está. Pegue um outro odre, novo. Pegue um outro vinho e coloque dentro dele. O vinho é a igreja, é o povo. E tempere, prepare, costure esse odre do teu jeito, do teu formato, do teu ponto de vista. E deixe o vinho antigo com o odre antigo. Não mude um odre velho. Não coloque um vinho novo num odre velho. Deixa do jeito que está. Aquele odre que está ali foi Jesus que preparou, Jesus que moldou. Aquele vinho que está ali pertence a Jesus. Então, se você não gosta, não tente mudar um odre velho. Pegue um odre novo, prepare um odre novo, consagre um odre novo e depois coloque um vinho novo lá dentro. Vá ganhar as almas para Jesus do teu jeito. Ache dentro da palavra, ache dentro do formato bíblico algo que seja conforme o teu agrado. E aí tu ensina aquelas pessoas do jeito que você acha que o outro está errado. E aí vai ser do teu jeito. Ok? Depois que Jesus te ensinar isso, que você aprender isso, ou você vai aceitar e vai ser feliz, vai respeitar do jeito que é o ministério, ou vai achar um outro, ou acha um odre que tem um vinho do jeito que você gosta. Amém? Só um segundinho. Voltamos. Aqui. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. De vez em quando eu fizer isso aqui, der uma pausadinha, que aí eu paro, resolvo alguma coisinha e depois eu sigo o vídeo. Tem essa função agora. Muito bom isso. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Versículo 19. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia na menstruação. E menstruava o tempo inteiro, e aí esvaía-se toda a vida dela naquela menstruação que não cessava nunca. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. No original, eu entendo que eu vi, pelo menos o que eu percebi, o que eu aprendi, que era o talite dele, aquele manto em que os judeus oram, que tem o tzitzit, que é aquele monte de trancinha nas pontas. Diz que onde ela tocou seria no manto junto com o tzitzit, com aquelas trancinhas na ponta. Porque ela tocou no talite de Jesus, no manto que Jesus estava.
em que os judeus se cobrem todinho para orar com aquele manto, como se eles estivessem cobertos, protegidos, escondidos em Deus, para eles orarem, e ali estão literalmente, entende que estão em intimidade com Deus. É como se fosse um acesso a mais para estar diante de Deus. Aqui. Tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, sua fé a curou. E desde aquele momento, ela ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, os flautistas eles tocavam flautas que lamentavam choros. Eles faziam chiados com a flauta imitando choro, sabe? O choro angustiante, aquele choro de sofrimento, que a pessoa quase mistura choro com soluço, aquele choro com sofrimento. Então a flauta, ela fortalecia aquele choro. E era um choro angustiante em que a pessoa escutava aquela flauta e dava mais vontade de chorar. Então aí Jesus chegou na casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada. Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Isso também está em Marcos e Lucas. Eu tenho essa Bíblia aqui, que o meu objetivo também é, olha só, mas aí eu não vou ficar aparecendo, vai ser somente a Bíblia. Ela vai colocando os fatos do Novo Testamento em ordem cronológica. Tudo o que aconteceu, ele vai colocando em ordem cronológica. E aí tem, tipo, se os 4 evangelhos contam a mesma história, ele coloca os 4 evangelhos, um do lado do outro. Se 3 contam a mesma história, ele coloca um do lado do outro. E palavra por palavra, frase por acontecimento, um do lado do outro. Então, mas se o Novo Testamento, se nós não lermos o Novo Testamento do jeito que ele é, se nós não esmiuçamos capítulo, versículo do Novo Testamento, quando chegarmos a ler ele em ordem cronológica, fora dessa ordem aqui, porque aqui tem o Evangelho Mateus, toda a história de Jesus, vista por Mateus, escrita por Mateus. História de Evangelho de Marcos, todo o Evangelho de Marcos, escrito e narrado no ponto de vista de Marcos, qual o próprio Pedro citou, narrou, contou para ele e ele foi escrevendo. Lucas ouviu de Paulo o Evangelho, ouviu de Paulo os ensinos e foi lá e andou com quem Jesus andou, conheceu quem Jesus conheceu, conversou com as pessoas que foram curadas por Jesus, que viram os milagres, que andaram nas multidões atrás de Jesus, e ele escreveu. E João também. Só que são 4 evangelhos totalmente que se complementam, são perfeitos, separados, mas eles formam um só. E aí, aqui o Evangelho fez o quê? Essa Bíblia fez o quê? Colocou todos os fatos que estão juntos, colocou um do lado do outro. E nós vamos estudar. Depois, esmiuçar versículo por versículo, nós vamos ler todo ele em ordem cronológica. Ok? Isso aí, se depois, o ano que vem, acho que tá lá no outro ano, nós vamos pegar o Evangelho, vou dividir por páginas e cada dia a gente vai fazer tantas páginas em páginas iguais. Todo o Novo Testamento. Aqui. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada. Tá, aqui nós já lemos. Aquele acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram, e eles
E ele lhes perguntou: vocês creem que sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente que cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar e a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Aí vamos lá. Versículo 35. Se você se perdeu, eu vou falando os versículos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Evangelho e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque essas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Então, agora capítulo 10. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Versículo 46, ou malignos. Não, o versículo não é. Anota aqui embaixo, 46. E para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Quando lá do início do ministério de João Batista e de Jesus, eu dizia que quando João Batista começou a pregar, disse: o reino de Deus está próximo. Jesus começou a pregar o mesmo e agora os discípulos: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graças, deem também de graça. Uma coisa que eu vou lhe dizer aqui, ó, meu irmão, minha irmã. Quando ele fala aqui, ó, prega essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Quando ele fala, eu vou ter que escrever. Se eu for olhar de novo, que cada vez que eu olhar aqui e procurar, me perco. Aqui. Curem os enfermos. Presta atenção, vamos lá. Marque na sua Bíblia aí, versículo 8. Curem os enfermos. Risca aí embaixo. Sublinha. Bota uma setinha do lado. Cure os enfermos. Ressuscita morto. Purifiquem os leprosos. Está quase na mesma vibe, no mesmo patamar de curar os enfermos. Purificai os leprosos. Vem comigo. Expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse exemplo. Eu pretendo não vender, mas quando se vende um curso de teologia, por dar um exemplo, as pessoas dizem: ah, mas você recebeu de graça, deem de graça. Quando um cantor quer fazer um evento, ele aluga um salão, o cantor evangélico, e ele quer cobrar entrada, a pessoa diz: recebeu de graça, deem de graça. Ou em qualquer outra circunstância, um cantor, um pregador,
sai do seu lugar, da sua casa, vai para um lugar distante e começa lá a pregar e vão dizer, não, mas ele deve voltar de graça, ele deve trabalhar de graça porque ele recebeu o evangelho de graça, dá de graça. Não estou defendendo a exploração, não estou defendendo cobrar altos cachês, mas estou defendendo que o que deve se dar de graça, recebeu de graça, dar de graça, está literalmente escrito aqui. Olha só. Curem os enfermos. Uma coisa, ninguém deve receber agradecimento, pagamento nenhum por curar enfermos. Se você recebeu de Deus o dom, primeiro, se você recebeu o dom de curar enfermos, maldito tu será se receber uma gratidão, 5 centavos, uma moeda, algo, qualquer de alimento, não, qualquer coisa, não receba pagamento por curar enfermos. Não receba, receba depois por qualquer outra coisa, mas não por curar enfermos. Cure os enfermos, ressuscite os mortos. Se você orar e um morto for ressuscitado e te oferecerem uma fortuna, ou qualquer valor, 5 centavos ou 10 mil reais, não receba. Se você receber, a pessoa que foi ressuscitada vai viver uma vida abençoada e você vai entrar em maldição. Então, cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos. Se Jesus lhe usar para purificar alguém que estava com o seu corpo doente de tal forma que existisse como se fosse lepras, ou alguém for curado através da sua vida, da sua oração, do dom que há sobre a sua vida, de alguma coisa que seja infecciosa, ou alguma coisa que seja tipo uma lepra, se você receber, você também está entrando em maldição. Expulsem os demônios. E não expulsa o demônio troca de dinheiro. Se o Deus te usar para a vida de alguém, você expulsar demônios e essa pessoa tiver uma vida abençoada, for liberta e ela quiser lhe pagar, não receba. Porque vocês receberam de graça, tem também de graça. Aí aqui, ó, isso que eu quero dizer. Isso, ó, tudo que você fizer, se você fizer isso aqui, não cobre. Receberam de graça, deem também de graça. Não leve, aí eles vão dizer, Jesus vai dizer, não leve nem ouro, nem prata, e também, presta atenção, quem diz, recebeu de graça, deve também fazer de graça, essa pessoa que cobra isso, deve cumprir tudo que está escrito aqui em a risca, porque aqui era uma instrução literalmente para os 12, naquele momento. Essa instrução que está aqui é para os 12, porque aqui diz aqui, ó, quer ver? Se a pessoa que diz assim, ó, você que está assistindo aí, use isso como uma instrução para a sua vida. Se a pessoa disser, não, mas tu não pode cobrar, eu não estou dizendo cobrar demais, eu não estou dizendo querer enriquecer as custas dos outros, eu estou dizendo pelo menos cobrar um valor justo. Uma pessoa escreve um livro, ela tem o livro dela, e aí outro vai dizer porque ele recebeu o conhecimento bíblico de Deus, ele deve dar de graça. Ok? Um cantor deve cantar de graça e não pode receber isso. Ou qualquer outra coisa. Se a pessoa exigir isso, que ele recebeu de graça e daí de graça, então essa pessoa, ela deve fazer tudo que está aqui de tal forma, quer ver? E Jesus enviou os discípulos e disse, não se dirige aos gentios, nós somos gentios. Se a pessoa quer exigir que isso seja cumprido, ela não deve conhecer a palavra, porque os judeus não deviam nem ir aos gentios. Se isso fosse verdade, nem de cidade alguma dos samaritanos, pobres samaritanos, estariam sem salvação. Antes dirige somente as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue a mensagem, o reino de Deus está próximo. E aí seguem, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos,
Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ok? Então, e tem todo o capítulo 10. Se a pessoa vir com esse papo, faça isso. Faça isso até para você, para a pessoa entender como é que funciona isso, como é que o texto bíblico diz. E ali é uma complementação, vocês receberam de graça o que está escrito antes. Agora eu vou voltar para o texto normal. Então, vamos seguir no versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-lo. Fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém os receber sem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos vossos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Eu anotei aqui. Olha só. Até o versículo 15, ele está falando para a igreja até a crucificação dele. Do versículo aqui até o 23, até a destruição do templo. O ano 70 depois de Cristo até a destruição do templo. E do 24 em diante vai tratar depois da destruição do templo, no ano 70 até os dias de hoje. Mas aqui, isso aqui é como se fosse, é uma compreensão bíblica, não é, o texto não diz que isso vai acontecer, é mais ou menos uma compreensão. Então aqui seria até o ano 70, olha só, eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, foi o que aconteceu lá no ano, mais ou menos, ano 70, e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte seu irmão, o pai o seu filho, os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então aqui, nessa parte, entende-se que foi quando a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, mas isso aqui, lá para o ano que vem, quando chegar no dia 10 da nossa leitura, eu quero, antes disso, do dia 10, eu vou detalhar, eu vou esmiuçar detalhe por detalhe desse capítulo aqui, e aí sim eu quero trazer uma melhor compreensão. Eu quero estudar alguns teólogos para ver muito bem o que eles estão dizendo, para não trazer algo errado, mas agora não posso falar muita coisa, porque se eu vou falar vai ser sem muita profundidade. Versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Os fariseus, sacerdotes, chamavam Jesus de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Imagina os filhos dele. Como eles não chamariam? Jesus sendo santo, sendo perfeito, curando pessoas, fazendo tudo de bom, não tendo o que acusarem ele. Imagina os homens,
Os discípulos de Jesus, assim como nós somos pecadores, somos falhos, mais colocam o apelido sobre nós do que sobre Jesus. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Aqui já estaria falando com a igreja nos nossos dias de hoje, principalmente nos últimos dias. Portanto, não tenham medo deles, nada escondido que não venha a ser revelado, as coisas estão sendo reveladas, principalmente agora nos últimos dias, muitas coisas que o inimigo vinha ocultando, se escondendo, sinais do, não vou dizer do que vinha escondido agora. Antes eles faziam em minis detalhes escondidos em filmes e séries, em desenhos, para mostrar o que eles estavam preparando. Hoje eles não precisam mais, hoje eles fazem escancaradamente. Não tenham medo deles, nada escondido que não venha a ser revelado. E o Senhor tem revelado. Muitos homens de Deus, muitos homens que a igreja achava que eram homens de Deus, que pregavam, que curavam, que faziam maravilhas, ou que levavam multidões ao choro, estão caindo e os homens estão vendo que eles não tinham nada de Deus dentro do seu coração. Somente uma pregação forte. Pregação forte, não uma pregação ungida. Que não venha ser conhecido. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem nos telhados. O que Jesus lhe diz no interior, no seu quarto, dobrado de joelho, no momento de intimidade com Deus, o que Jesus lhe diz aos seus ouvidos, conte publicamente para os outros. Eu tenho um trato com Deus que é o quê? Toda vez que Deus me der a oportunidade para ensinar, eu não vou ficar com ressalva, guardando informações. Tudo que Deus me der, tudo eu vou entregar. Tudo eu vou explicar, trazer o máximo de informações possíveis. E eu não vou me prender, eu vou guardar isso aqui porque numa próxima oportunidade eu vou ensinar. Não. Tudo que Deus me der, eu vou entregar. Porque eu sei que o Espírito Santo sempre terá muito mais para me ensinar, para que eu possa ensinar aos outros, para que eu possa explicar aos outros. Então, você também não guarde o que Deus te deu. Olha só, porque o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Só não posso subir no telhado porque primeiro o meu peso não vai dar certo e o telhado aqui vou acabar quebrando. Então, mas eu prego aqui na internet e na rua e aonde eu conhecer, e volta e meia eu pego alguma pessoa e falo até a pessoa, por favor, eu tenho que ir. Mas eu sempre, se tem oportunidade, eu tento sempre ter alguma coisa de Deus para ensinar e para mostrar e para explicar para as pessoas. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo dessas pessoas. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Miqueias 7,6. O que significa isso? Aqui ele não está falando de guerra, mesmo que ele disse assim, ó, a espada. Mas eu creio que é uma forma forma sobrenatural.
Não pense que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Sabe o que significa isso? Depois, você vai comparar com todos os outros versículos que falam sobre o mesmo assunto. Pois quando o homem ama mais o seu pai do que a Deus... Gente, eu vou ali e já volto. Então, Jesus quer dizer assim, ó. Quando um homem ama o seu pai mais que a Jesus, ele não é digno de Jesus. Juntando as informações aqui, junto com os outros textos bíblicos, então nós entendemos que esse tipo de guerra, não a guerra de um ficar contra o outro, a guerra do amor à pessoa, não pode ser maior que o amor a Deus. Gente, já está quase na hora de nós trabalhar, daqui a pouquinho eu vou encerrar. Máximo, hoje vamos a 1 hora de vídeo. Não até 1 hora de manhã, entendeu? 1 hora de vídeo. Mesma coisa que a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Se você tiver que ter paz com aquela pessoa, de uma forma que ela e vocês entrem em acordo junto com Cristo, com o serviço a Cristo, mas na hora que você precisa escolher entre ser fiel a Jesus Cristo, ao Senhor, e ir fiel a essa pessoa, vai chegar um momento, vai ter uma pessoa, qualquer pessoa, alguém que no seu serviço, o seu patrão mandar você fazer alguma coisa que não é correto, você vai ter que escolher entre obedecer essa pessoa ou não obedecer. O homem fica contra seu pai. Quando seu pai lhe mandar, lhe der uma ordem, seu pai fizer alguma coisa que não é favorável a Cristo, você tem que escolher, ou fica do lado do teu pai ou do lado de Cristo. A filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Mas o inimigo de uma forma que você vai servir a Cristo, você vai amar a Cristo. Muitas vezes alguém que está dentro, próximo de você, é uma arma muito maior para tentar fazer te afastar de Cristo, mesmo que não seja conscientemente. A pessoa nem se dá de conta disso, mas ela está sendo usada para tentar te afastar de Jesus. Então vamos seguir. Quem ama seu pai, olha aqui, ó. Aqui, tá aqui. Não preciso nem ir, eu achei que estava mais longe. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama, essa é a guerra. Ame seu pai, ame sua mãe, mas ame a Cristo muito mais do que a eles. Aí você estará fazendo o correto. Quem ama o seu filho ou sua filha, quem ama sua filha ou seu filho mais do que a Jesus Cristo, não é digno de Cristo. Quem não toma a sua cruz, está falando de obediência, de amar a Jesus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água, a um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que você não perderá não perderá a sua recompensa. Aleluia. Capítulo 11. Estou com a bateria fraca do meu celular. Bateria fraca do meu celular. Isso, tá saindo a bateria. Segue o vídeo. Eu vou tirar a luz da tela. Agora ficou bem escurinha, mas vai nos dar mais tempo. 9 e 10 já foi, capítulo 11. Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam,
Os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Porque eles queriam, João Batista, os judeus, eles queriam um libertador, um rebelde, um libertador político. E Jesus disse: eu vim para curar, para libertar, para tirar o homem da escravidão do pecado, da doença física, sua saúde física, da doença emocional, curando a sua alma, e da doença espiritual, que mesmo sendo religiosos, servindo ao verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Deus de toda a humanidade, não existe nenhum outro, mesmo assim eles estavam mortos e afastados de Deus espiritualmente. Somente através de Cristo eles puderam. Então Jesus veio para curar. E o homem queria um Jesus libertador, um Jesus de guerra, que viesse livrar Israel da mão de Roma. Mas isso não era o mais importante. E não era a mensagem e o início dos princípios de Jesus. Era sim libertar a humanidade, não somente aquela geração, mas todas as gerações até o dia de hoje. Pregado, pobre, vezes aqui. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus vem sendo tomado à força, e os que usam de força se apoderaram dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até agora. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como as crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, vocês não choraram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: eis, ele tem demônio. Ele tem demônio. Coisa. Ele tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Olha só, João Batista, eles não sabiam o que eles queriam. Que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Não importa se você come e bebe. Presta atenção nisso. Guarde isso para o seu coração. Não importa se você come ou você bebe. Se você jejua, se você não bebe vinho. Não estou falando do vinho, mas estou falando do... Se você é beberrão, se tu gosta de comida boa, ou se você é cético, se afasta dessas coisas. O importante é o quê? No final que Jesus diz: a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. As obras que estão te acompanhando comprovam a sabedoria do Espírito Santo que está dentro de você, ou muitas vezes você fala, vocês mostram um falso testemunho, e as obras que as pessoas veem direto das suas mãos, que vem dos seus lábios, que vem das suas ações, que são piores, muitas vezes piores, comprovam e mostram a sabedoria do Espírito Santo dentro de você? Cuidem isso. Cuidem. Demonstrem, ajam do jeito que vocês pregam. Vivam o que vocês pregam.
Versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Tiro, em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestidos roupas de saco e cobridos-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levada até o céu? Interrogação. Mas não, desculpa, até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Consagre-se ao Senhor. Aí, com a luz que eu estou orando, eu tive que dar pause, então ficou aqui. Aleluia. Muitos têm tido oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muitos têm tido oportunidade de ver, de viver e ver os milagres de Deus e não se convertem. Eu lhe digo, se você não se converter, tendo visto e ouvido os milagres de Deus, tendo visto e ouvido mensagens da palavra de Deus, pregadores estão espalhados por todo o país pregando a palavra de Deus, mas se você não se converter, para você haverá o nível de julgamento será muito maior, muito mais rigor será o seu julgamento do que para as pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir tantas oportunidades que nem você. Ver o milagre de Deus, ver a mensagem de Deus. Mensagens impactantes têm sido pregadas. Hoje há cada vez mais pessoas buscando o conhecimento da palavra de Deus, entregando mensagens com sabedoria, com conhecimento da palavra de Deus. E você não tem se convertido, você tem ouvido. Pessoas que não tiveram oportunidade, pode ir no mesmo lugar que você, as duas irem para o inferno. Uma pessoa que não recebeu a Cristo no seu coração, viveu de uma forma afastada de Deus, mas não teve oportunidade. O castigo, a severidade no dia do julgamento será menor para ela do que para você. Então há uma chance, há uma oportunidade, arrependam-se. Jesus está voltando, é hora de voltar para a casa de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escolhestes essas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Em Cristo você encontra descanso para a sua alma. Você está cheio de peso no seu coração, cheio de peso na sua alma, cheio de peso espiritual, e você não consegue adorar a Deus de uma forma completa. Derrame o seu coração, derrame a sua alma, se ajoelhe e chora e clame a presença de Deus. Use o acesso de um louvor que seja emocionante, que seja profundo, e ali dobre o seu joelho e fala com Deus, porque Jesus oferece o alívio para a sua alma, mas basta também que você dê o primeiro passo. Não adianta aquela pessoa dizer, eu estou pronto, uma hora eu vou me entregar ao Senhor, uma hora eu vou me converter, uma hora eu vou, além de continuar dentro da igreja, eu vou também
buscar ao Senhor, eu vou largar os pecados, eu também vou me consagrar, vou buscar o poder de Deus, vou buscar a unção, eu vou buscar intimidade com Deus, eu também vou jejuar, eu também vou gastar horas em oração, eu também vou me preocupar em escutar louvores que tragam a mensagem de Deus ao meu coração, e deixa para depois, não deixe para depois. Jesus te oferece o alívio para a sua alma. Depois que você encontrar e tiver a oportunidade de viver o descansar do Espírito Santo dentro de você, Jesus tirar o fardo pesado que você carrega, você não voltará mais a carregar esse fardo pesado. Capítulo 12, quero ver como é que está. 9%. Nós vamos dar uma acelerada no capítulo 12. Não que ele não seja importante, se faltar alguns versículos, nós complementamos no próximo vídeo, amém? Ok. Capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeram os pães da presença, que não lhes eram permitidos fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia e contudo ficaram sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Aleluia! Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdias e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não estou fazendo um discurso adventista. Não sou adventista, mas se você puder separar algo especial para o Senhor no sábado. O que eu vou fazer no sábado? Jesus é o Senhor do sábado. Ah, mas Jesus é o Senhor de segunda, de terça, de quarta, de quinta. É o Senhor de todos esses dias. Mas a Bíblia diz expressamente que Ele é o Senhor dos sábados. Separe um dia, o sábado. Jejue nesse dia. Gaste 1 hora de oração nesse dia. Nesse dia, faça uma boa ação todos os sábados. No sábado, você vai tirar para ler a Bíblia, de alguma forma. Faça algo para Jesus nesse sábado. Se Ele é o Senhor do sábado, busque algo que vai fazer com que você tenha uma intimidade com Deus no sábado. Eu não vou dizer por mim, não vou dizer se faço ou se não faço. Só Deus sabe. Mas faça algo para Deus no sábado. Não é um argumento adventista, mas é o argumento de alguém que lê a Bíblia e diz: o Senhor Jesus, Ele é o dono, o Senhor é dono do sábado. Faça isso. A Bíblia não tem uma explicação, nenhuma, que nós devemos fazer alguma coisa no domingo. Mas ela diz que Jesus é o Senhor do sábado. Não guarde. Não digo que você vai guardar de uma forma que os judeus guardam. Não digo que você vai guardar de uma forma que os adventistas guardam. Mas se você quer fazer algo especial para Jesus, faça nesse dia. Tire 1 hora de oração. Faça um jejum. Faça uma adoração. Faça uma doação. Faça uma boa ação. E faça o teste. Fale com o Senhor Jesus. Se para você Ele quer especial, alguma coisa especial no sábado, diz: Senhor, eu vou fazer algo para o Senhor no sábado. Sabe como é que funciona o sábado? Sexta-feira, 6h30. 6h30. Sexta-feira começa o dia. Todos os dias. Dia de Deus começa nas 6h30 da tarde. 6h30 da tarde é as primeiras 12 horas até às 6h30 da manhã. 6 horas, 6h30.
o baixar do sol, até o nascer do sol. E depois o dia se continua até as 6:30 do outro dia. Então faça o quê? Das 6:30, a partir das 6:30 eu vou fazer algo para Deus. Se lembra quando a Bíblia diz orai sem cessar? Faça um voto com Deus, talvez, das 6:30 de sexta até as 6:30 de sábado, eu vou procurar ficar minha mente inteira focado. Não vou parar para olhar uma televisão, para ler alguma propaganda, para assistir uma série, um filme. Vai ser o dia que eu só vou assistir no YouTube pregação. Só vou assistir no YouTube louvor. Só vou assistir em algum outro canal, algum outro meio de comunicação, coisas sobre Jesus, sobre Deus. É um dia que eu vou me consagrar para Deus. Crie. Faça tu um propósito com Deus. Use a sua criatividade. Faça um voto nesse dia. E eu vou continuar porque a bateria está em 4%. Ei, misericórdia, Jesus. Saí daquele lugar, dirigiu-se nas sinagogas deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda sua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Aleluia! Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O servo escolhido de Jesus. Agora vamos ter que dar uma acelerada. 1h01 de vídeo. Tá certo? Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá e nem gritará, ninguém ouvirá sua voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não espalhará o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça. E em seu nome as nações porão a sua esperança. E até hoje nós estamos pondo a nossa esperança em Jesus Cristo. A acusação contra Jesus. Depois disso levaram-lhe, versículo 22, um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo a si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os seus filhos? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia! Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Então, só então, poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era e nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá um fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras,
Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o vosso coração. O homem bom do bom tesouro tira as coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras vocês serão condenados. Cuidem do que vocês falam, cuida do que sai da tua boca, dos seus lábios só vai sair o que está cheio no seu coração. Se da sua boca só sai coisa que não presta, o que vocês vão querer que Jesus faça a obra dentro de você? Como que dentro dos seus lábios, da sua boca, sai palavras que não agradam ao Senhor? Como de um outro momento você quer que da sua boca saiam palavras de bênção? Como você que usa muitas vezes o púlpito para falar coisas santas, no seu dia a dia fora do púlpito você usa seus lábios, os seus olhos para ver o que não presta, os seus lábios para falar o que não presta, as suas mãos para agir de forma que não agrada ao Senhor, os seus pés para pisar aonde não está a presença de Deus, onde a presença de Deus não pode estar, onde o Espírito Santo não age livremente, porque tem situações que não agradam a Deus, mas você está lá dentro. Cuidem do que vocês falam, cuidem da forma que vocês agem e cuidem do que está entrando no seu coração através dos seus olhos, dos seus ouvidos, porque da sua boca vai sair o que está dentro do seu coração. Não pode sair maldição e bênção ao mesmo tempo. Não pode sair manancial de água viva, que é a presença de Deus, e ao mesmo tempo sair esgoto. Cuide do que você fala e cuide das coisas que você está pensando e elas saem para fora. No momento ou no outro, você acabará se entregando e mostrando o que está no seu coração, então cuide. E se essa palavra serviu para você, se conserte, ainda há tempo, enquanto há respiração, enquanto ainda há som que sai da sua voz, enquanto ainda há um coração que bate, enquanto ainda há ouvido que está pronto a ouvir, prestar atenção, ainda enquanto há mãos que podem abençoar, ainda enquanto há os pés que podem caminhar, ainda há tempo de se arrepender e voltar para o Senhor. Não somente voltar para dentro da casa de Deus, você pode estar dentro da casa de Deus, mas está longe do Senhor. Volte para o Senhor e faça a obra de forma correta. Se essa palavra não está de acordo com o que você vive, amém, Deus te abençoe. Mas se você precisava dessa palavra, use ela para se consertar com o Senhor agora mesmo, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. Aqui. Versículo 38, estamos chegando ao final. A bateria do celular está com 3%, Jesus está segurando. Sinal de Jonas. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Jesus curava muitas pessoas, mas o sinal não era esse, isso não era um sinal aceitável, né? Tinha que ter um outro sinal. E ele respondeu. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão do juízo com esta geração e as condenarão, pois eles se arrependeram como uma geração, com a pregação de Jonas. E aqui está o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espinho imundo sai de um homem, um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando na casa, passam a viver ali, e o estado final naquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa.
Eu quero lhe dizer algo, já aconteceu, eu já vi pessoas que serviam a Deus, que louvavam a Deus, que foram um dia na minha juventude, não vou explicar muito porque daqui a pouco alguém pode achar que eu tô, ou alguém vai dizer, talvez está falando de mim, mas eu vi pessoas que serviam a Deus, que serviam de exemplo, se afastaram do Senhor e entraram numa situação tão difícil, tão pecaminosa, que eu me entristeci por ver aquela pessoa servindo a Deus e depois daquela forma. Isso não se repita sobre a sua vida. Você serve a Deus, insista. A Bíblia diz uma coisa que eu acho fantástico. Eu uso essa expressão fantástico. Não do fantástico da Globo, mas fantástico de espetacular que a palavra diz. E eu sou fascinado por essa palavra. Em Apocalipse, nas 7 cartas, diz assim, e aquele que perseverar até o fim. Uma corrida em que o homem começa bem naquela corrida. Competição, maratona, São Silvestre. Ele estava no início, lá na frente. No meio, ele estava lá na frente. Daqui a pouco ele cansa. O homem cansa e para. Primeiro, ele não ganha por estar na frente no início. Ele não ganha por estar na frente no meio. Ele não ganha por estar na frente, ele pode ser o primeiro. Imagina uma igreja onde existe 100 jovens. E os 100 jovens é um que é mais destacado. Ele está em primeiro no início. Ele está em primeiro no meio. Ele está em primeiro no finalzinho. Só que se ele parar a 5 centímetros da final e não chegar à reta final, os outros vão chegar. A competição em Cristo, a carreira que nós seguimos em Cristo, não é por quem chega em primeiro. Quem chegar em primeiro, o seu galardão, creio que vai ser maior, porque ele fará muito mais coisas. O galardão vai ser maior. E se você tem se destacado perante seus irmãos em Cristo, você tem feito maior obra, eu creio que o seu galardão vai ser maior e Jesus te abençoe por isso. Você vai ser merecedor, muito mais merecedor que muitas recompensas aqui da terra. Mas a nossa corrida é chegar até o final. Se você é um cristão em que os outros não dizem ele é o primeiro, ele é o que está em destaque, ele é o mais espiritual, ele é cheio de defeito e erro, continue lá dentro. Continue firme, não desista. Vá até o final. O importante é o último suspiro da sua vida. O último suspiro da sua vida. Você estar fiel ao Senhor até o último suspiro. Tanto no dia da sua morte, ou tanto no dia em que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja. A hora que a igreja for arrancada, aquele que tiver sido final até o último, perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos encerrando. Quero ver. 2%. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Encerramos a leitura. Podia falar muito mais coisas, mas o tempo é reduzido e nós vamos detalhar. Algumas coisas que eu estou dizendo agora eu vou repetir lá, porque eu vou trazer mais informações lá no ano que vem. Mas agora é o momento de você entender a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E temos até o final do ano, se você acompanhou agora, até o final do ano, você vai ter lido todo o Novo Testamento. E vamos entrar esse ano, a partir de 1º de janeiro, aprofundados cada vez mais na palavra de Deus, amando cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Jesus te abençoe. Até mais e valeu!